Muito bom dia, Deus abençoe-nos neste maravilhoso dia que Ele tem nos concedido e que todas as nossas necessidades possam ser supridas segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o cristão e o religioso. Nem todo o que diz ser cristão é cristão, né? E pode às vezes ser religioso. Mas vejam bem, o cristão morre por sua fé. O religioso mata por sua fé. E é importante se perceber que todos têm fé em alguma coisa. Mas a diferença final, ela é muito grande. O religioso tem uma reação. O cristão tem uma outra reação diante do mesmo assunto, da mesma acusação. A palavra cristão, ela aparece 3 vezes na Bíblia, 2 vezes em Atos dos Apóstolos, às vezes agora tem muitas traduções. Eu tenho aqui em mãos 2 traduções, quer dizer, eu tenho mais traduções, eu tenho cerca de 5 traduções diferentes da Bíblia. Mas peguei somente 2 e olhei nas 2. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, é a primeira vez que a Bíblia menciona a palavra cristão. No verso 26 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então eles estavam em Antioquia, né? Em Antioquia. Se nós lermos o verso 25, a gente vai compreender melhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para a Antioquia. E eles ficaram ali pregando numa igreja por 1 ano. Então a palavra diz: e sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. E com o passar dos anos, criou-se o cristianismo, derivado dos cristãos. Só que na medida que se criou o cristianismo, criou-se também seitas baseadas nos ensinos de Cristo. O cristão eu gostaria de ter uma palavra se expressasse melhor. O cristão, ela me vem, vai e sai, mas o cristão é a imagem de Cristo. O cristianismo é aquilo que fala de Cristo. Acho que sim, você compreendeu? Então virou uma mescla. Então você vai encontrar vários ismos e todos eles têm uma parte de cristão, uma parte.
mas não pode ser chamado de cristão. Porque cristão é o reflexo de Cristo, é derivado de Cristo. E o cristianismo derivado de cristão. Porque há muita diferença dentro do mundo do cristianismo. Então nós vamos encontrar que, chamado do mundo do cristianismo, você vai encontrar catolicismo, espiritismo e assim sucessivamente. Nós poderíamos citar vários aqui, mas 2 como exemplo já é o bastante. Então, se você pegar cada sistema, ele é derivado do cristão. E o cristão é derivado de Cristo. Vocês estão vendo? Então, o cristão, ele reflete Cristo. Aqueles que são religiosos em um sistema do cristianismo, eles refletem o seu sistema. Por exemplo, o espiritismo. Ele reflete a ideia do fundador do espiritismo. Mas ele é cotado como cristão, porque eles também falam em Cristo. Catolicismo. Então, eles refletem a doutrina trazida pela Igreja Católica. Eu creio que vocês estão entendendo. E assim sucessivamente. O pentecostalismo. Hoje tem-se os neopentecostalismo. É tirado do pentecostalismo. Então vai formando-se essa corrente aí do chamado mundo do cristianismo. Mas aonde fica Cristo neste mundo do cristianismo? Se você analisar segundo as Escrituras corretamente, a maior parte, quase todas as igrejas chamadas cristãs, não refletem a doutrina de Cristo. Elas não podem dizer que são testemunhas de Cristo, porque elas trazem doutrinas que foram modificadas pelos seus fundadores. Isto a gente tem que dizer, porque nós estamos colocados aqui para esclarecer. Então você pega, por exemplo, a CCB. Foi criada nos Estados Unidos, a maior parte dos ismos foram criados nos Estados Unidos, exceto aqueles do século 6, 7, que vieram todos da Europa, era na Europa, né, no princípio, que é nos Estados Unidos é que expandiu esses ismos. Mas saiu Maia, era tudo na Europa. Então ali vem trazendo, e depois daqueles que saíram de lá, vai ampliando, vai criando outras alas, outros sistemas. Então todos falam de Cristo, mas na verdade priorizam o primordial, é trazer a ideia central do fundador daquele sistema. Se nós dissermos que eles não falam de Cristo, nós estamos enganando a nós mesmos e a vós, porque todos falam de Jesus. Não é só porque falam de Jesus. Vejam bem que nós encontramos durante os séculos inquisições romanas, inquisições de Calvino, de Armínio, inquisições protestantes. Então veja,
protestantismo. Quer dizer, protestaram. Mas não protestaram só contra a Roma. Roma também protestou contra os protestantes. Então a Roma também pode dizer que é protestante. Que quando Roma estava matando, ela estava protestando. Quando eles estavam matando os do catolicismo, então o cristianismo estava protestando contra o catolicismo. Porque se nós analisarmos na história, nós vamos encontrar que quando um cresce e se acha dono do poder, então eles querem dominar aquela parte, a parte minoritária. Por isso que o nosso país que nós vivemos tem essa liberdade de expressão. Tanto faz seu credo, seu dogma, seu ismo, você tem o direito de expor, de fazer os seus templos e trazer a doutrina que é pregada pelo seu fundador. Então você tem a liberdade de abrir as portas ali de um templo e pregar o que você deseja pregar ali dentro. Estão vendo? Mas quando o país deixa de ser um país laico, então se há uma religião predominante, os demais estão sujeitos àquela religião que é predominante. Nós encontramos isto no mundo. Então vejam bem como Deus nos tem abençoado. Nos tem dado a oportunidade de falar sobre a identidade de Cristo, a imagem de Cristo que é refletida naquele cristão. Também nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, Paulo, diante ali de Festo, ele diz assim no verso 25, a partir do 25, ele diz assim, falando com o rei, mas nós vamos ler o 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo, provera a Deus que ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então aí nós encontramos Paulo refletindo Cristo ali diante de Festo e do rei Agripa. Então, esse aí, veja bem, o cristão estava ali. Aí não existia esse chamado cristianismo, essa divisão de seitas, de ismos. Então, uma, duas, três, não sei quantos sistemas que tem, mas no meio de tudo isto, seja 1000 sistemas, 1500, 2000, não importa, no mundo todo. Caminha entre esses sistemas um povo que saiu disso e baseiam hoje a sua fé, sua ordem, conduta, sua maneira de viver, sua maneira de expressar, não segundo a doutrina da igreja tal, doutrina de outra igreja liberal, doutrina da igreja
que é legalista. Então tem doutrinas para todos os jeitos. Tem doutrinas que não se pode cortar o cabelo, tem doutrina que não se pode fazer isso, tem doutrina que não pode fazer aquilo, tem doutrina que não pode fazer aquilo. E a doutrina de Cristo? Onde fica? Numa minoria. Numa minoria a doutrina de Cristo permanece viva. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 16, ele diz assim: olha, vê o 15 também, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Veja a palavra cristão aí outra vez. O cristão não padece, não vai para a cadeia porque xingou a autoridade. Não vai, porque ele não vai fazer isso. Porque a Bíblia diz para ele respeitar a autoridade. O cristão não padece por tantas coisas que tantos que se dizem que fazem parte do cristianismo padecem. O cristão não almeja o reino do mundo, porque ele já está no reino de Cristo. Ele não tem que conquistar o reino, o mundo para si. Ele já sabe que esta terra lhe pertence. Estão vendo? Então, a diferença: o cristão morre por sua fé, o religioso mata por sua fé. Paulo estava matando por sua fé. O dia que ele se tornou um cristão, ele morreu por sua fé. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, amigos, um esclarecimento sobre a diferença de um cristão e de um religioso. Um abraço.